Olá, pessoal. Então, boa tarde. O que é isso? Entrando aqui mensagens, ok. Vamos lá, então. Boa tarde a todas, a todos. Prazer estarmos novamente juntos, depois de um evangelho que nos pede aí um processo de sermos cada dia melhor, né? Sermos o sal da nossa terra. E a gente vai dar início ao capítulo 6 do livro A Gênese. Lembrando a vocês que este capítulo, que tem o título de Uronografia Geral, ele é composto com 14 temas. E como o assunto é um pouco complexo, o grupo de estudos optou por dividir este capítulo em 3 aulas. Então, nós teremos 3 encontros para esgotar o entendimento deste capítulo, né? No encontro de hoje, a gente vai trabalhar os seguintes temas: espaço, tempo, matéria, as leis e as forças e a criação primária. E a gente olha assim e fala, nossa, bico, a gente já estudou isso um dia em algum lugar da vida, né? Mas a gente vai perceber que tem muito a ser estudado, né? Nos outros encontros, a gente trabalha os temas que eu vou dividindo. Então, só para vocês saberem, na semana que vem, que será nosso segundo encontro sobre o 6º capítulo, nós vamos estudar a criação universal, os sóis e planetas, os satélites, os cometas e a Via Láctea. E no último encontro deste capítulo, a gente vai estudar as estrelas fixas, os desertos do espaço, a eterna sucessão dos mundos, a vida universal e a diversidade dos mundos, né? Muito bem. Uma observação, então, muito importante sobre o capítulo como um todo. Hoje é o primeiro dos 3 encontros. Mas Allan Kardec nos notifica que este capítulo ele foi textualmente extraído de uma série de comunicações que foram ditadas à Sociedade Espírita de Paris entre os anos de 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos. E esta série de informações, esta série de comunicações foi assinada nada mais, nada menos que por Galileu. Então, veja, Kardec diz que pegou na íntegra. O que nós vamos estudar a partir de agora é o entendimento de Galileu sobre estes assuntos, o capítulo todo, né? Então, até para vocês entenderem, quando o grupo de estudos foi ver este capítulo, porque muda aqui, sintetiza ali, troca essa palavra para ficar mais fácil. E a gente achou que não podia cocriar com Galileu. Então, na medida do que nós pudemos, a gente manteve, tentando trazer para o nosso pouco conhecimento as coisas, né? Essas mensagens foram ditadas por Galileu a um médium que assinava CF, e estas são as iniciais do médium Camille Flammarion, que é muito conhecido no meio da doutrina espírita. Então, é um estudo que nos foi dado por um cientista como Galileu. Kardec não alterou nenhuma base do texto. E eu chamo assim a atenção no sentido de despertar da gente, para nós percebermos o quanto Galileu teve o cuidado de pedir que a gente não, assim, não se baseasse no que ele diz, que ele não diz tudo. É muito interessante, né? Assim, esse cuidado. Um cientista, imagina, naquela época já reconhecido e assim, ainda iniciando nas bases do entendimento, que o entendimento da doutrina, do conhecimento do espiritismo, não havia, né? Então,
esse dado é importante, a gente observa no capítulo todo. E só para a gente começar entendendo e dar alinhamento, uranografia, o que é isso, né? Nós vamos falar do quê? Então, uranografia é a ciência que descreve e que estuda os fenômenos celestes. Estuda o cosmos, estuda a astronomia. É disso que nós vamos tratar neste capítulo, né? Roseli, você está com a mão erguida, amor? Você quer fazer uma pergunta? Quero, Marisa. Fala. Não sei se a minha pergunta é muito boba, mas Não, nada é eu bobo aqui. gostaria de saber, Se porque eu conseguir te explicar. é assim, é que eu acho que você já falou, mas eu esqueci, aí eu prefiro perguntar de novo, né, se for o caso. Esse texto você falou que é o de Galileu, foi Sim, isso? isso. O É, capítulo 6. Eu falei que a partir desta semana nós veríamos o texto que foi integralmente ditado por Galileu. então, Galileu enquanto encarnado ou espírito? Ah, foi Não, ditado, então, em ditado. espírito. Isso, porque Ah, em espírito. Camille Camarion foi quem recebeu. Por isso que eu falei que era uma pergunta boba. De vez em quando eu dou uma Não, viajada, eu ouço não, e Rô, não ouço. não é bobo, pode ter passado batido, querido. É, passou. Eu ouvi você falando da Camille, mas ao mesmo tempo eu não juntei Nada, Lé concreto. Tá ótimo. nada é Obrigada, bobo, não. Marisa. Mas vale a pena a gente ver. Na nota de Kardec, ele diz ditadas, então fica claro que foi espiritualmente, tá? Obrigada, obrigada. Imagina. Então, já sabemos que uranografia é a ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes, o cosmos, a astronomia. E aí, nós vamos fazer algumas reflexões antes de nós entrarmos no item 1, que já fala, né, de espaço, de tempo. Vou fazer reflexões gerais sobre a nossa aula de hoje e vou começar lendo uma mensagem, um trecho também, eu não vou ler a mensagem inteira, de um livro, só para a gente poder criar o clima para entrar neste capítulo, né? Então, a primeira grande reflexão sobre esse capítulo em geral é o seguinte: nós entendermos que o universo continua em expansão, né? Ele continua se expandindo e nesse processo de expansão o universo se torna infinito. Essa é uma palavra que nós vamos ouvir bastante nesse capítulo, né? E o duro é assim, a gente ainda não tem compreensão, não nosso grupo, ser humano, de entender o que é infinito. A gente vai fazendo a ideia, né? O mar, infinito, o céu, a gente não sabe dimensionar. Então, É, muito importante. é, Oi? só colocando uma informação, Diga. hoje estima-se o diâmetro do nosso universo em 90 bilhões de anos-luz. Então, É uma estimativa, mas já se sabe, ou quase se tem prova, de que esse é um entre os milhares ou vários. talvez milhões de universos. Agora, vocês imaginam se a gente consegue conceber, né, isso? O que significa esse número grandioso que a Sandra falou? Né? Então, a gente ainda não consegue entender. Nossa capacidade de entendimento não compreende na perfeição o que é infinito. Mas o que a gente precisa entender é que uma existência nossa, uma vida nossa, né, é nada perto da imortalidade. Isso é importante a gente entender quando a gente vai falar da criação do mundo e da evolução pela qual as criaturas, todos nós já passamos, né? Então, às vezes a gente se acha dotado de tanto saber, mas o nosso aprender numa vida é muito pouco perto da imortalidade.
Então, é o desafio de nós buscarmos aprender sempre, né? Aqui também fica muito claro que o tempo na espiritualidade ele deixa de existir como a gente entende, né? Então, o que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá é sempre o hoje. Se a gente parar para a gente refletir, a nossa vida hoje é reflexo do quê? Do que nós fizemos no passado. Mas a nossa vida hoje poderá ditar o que será o nosso futuro. Então, passado e futuro, nós estamos aqui agora, no presente. É isso que a gente tem que entender, que melhorar. Boa tarde, Francisca querida, que ajustar, que pensar melhor, né? E aí a gente vai falar assim, mas não existe distância. O espaço não é nada. Porque uma das primeiras definições de espaço é a distância entre eu e vocês. Bom, agora, se a gente estivesse lá no auditório do grupo, estaríamos a 20 passos de distância. Agora, eu não sei onde está cada um. Então, a gente imagina, né, que espaço é essa distância, de onde eu estou até onde está a Ivani, por exemplo. Até onde está a Edelene, até onde está a Sandra. Muito bem. Se não existe distância, e a distância é quase nada, né? O espaço não existe, então a gente fala, existe distância entre os espíritos? Não existe. Não, sim, mas eu estou aqui na Terra e o espírito pode estar não sei em que morada. E pela prece, eu não me comunico com esse espírito? Pelo pensamento? Então, são dados, gente, importante. Não tem distância entre o planeta Terra e Netuno. Falando de forma genérica, né? E essa reflexão que a gente vai fazer nesse estudo, o que mostra para nós? Primeiro, cada planeta tem a sua constituição. O fato de um planeta ser de um jeito não significa que o outro é igual. E nós podemos falar, tá bom, que tudo isso vai interferir na minha vida? Qual é a importância que isso tem na minha vida? Por que eu preciso saber disso? Então, primeiro, nós precisamos saber disso para entender um pouquinho melhor o papel que nos cabe nesta jornada. Porque, às vezes, a gente pensa, está tão pensando no que acontece agora, e esquece o quanto já cresceu e evoluiu, e tem ainda que evoluir, né? Então, quando a gente fala assim, estudos indicam que o nosso o mundo, a formação do mundo, do universo, começou há 4,5 bilhões de anos. Nós nem temos condição de calcular quanto é isso, em termos de tempo, né? Mas por que isso importa para nós? Tem alguma importância conhecer um pouquinho, mesmo que seja de forma geral disso tudo? Tem toda a importância. Por quê? A gente acaba conseguindo ficar mais situado diante do que nos ocorre, diante da experiência que a gente está vivendo nesta encarnação atual. A gente compreende que a nossa experiência de alegria ou de sofrimento não está restrita a esta vida. Tem muito mais coisa além dela. Então, o nosso olhar amplia, né? A gente não limita os nossos processos, porque se eu imagino que isto aqui, a grande vida, que o planeta Terra é o centro de tudo e que nós, seres que vivemos aqui, somos grandiosos, a gente está muito enganado. Porque o nosso planeta é muito pequeno perto da imensidão.
e porque a gente não sabe nada ainda, né? Então, o que a gente precisa? Parar de se queixar. Entender o contexto geral das coisas e refletir na grandiosidade da vida e de Deus. Mas, Marisa, a gente viu nomes de cientistas, a gente viu a origem do mundo, vai falar de Sol, satélite, só para a gente entender a grandeza divina, a evolução de tudo, porque nós fizemos parte de tudo isso, e hoje nós estamos aqui como seres humanos. Muito bem. Essas são só as reflexões que a gente considerou importante pensar antes de começar a estudar. Mas agora eu vou ler uma mensagem, é a introdução de um livro que eu creio que todos que estejam aqui conheçam. Se não todos, a grande maioria, porque a gente já estudou esse livro. Essa é a mensagem de introdução de André Luiz no livro Nosso Lar. Eu não vou ler a mensagem inteira, estou tirando um trecho que tem a ver com essas concepções nossas de vida, de universo, de tamanho do mundo, de achar que o nosso planeta Terra é o centro de tudo. Então, vamos pegar só esse início. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. O grande rio tem seu trajeto antes de cair no mar imenso. E aí, André Luiz compara a vida da gente como sendo um rio. E antes da gente cair nesse grande oceano de sabedoria, a gente vai ter muitos percursos para fazer. A gente vai bater em pedra, vai ter que fazer desvios. Então, é muito interessante. Mas aí ele vem. Ó caminhos das almas. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. O baixar do pano é a morte. Quer dizer, a gente morreu e aí esquece tudo isso que tem a ver com o infinito. E aí ele faz as seguintes comparações. Uma existência é um ato. Gente, eu vou repetir. Uma existência é um ato. Vamos, então, imaginar o baixar do pano sendo teatro. Cortina subiu. Uma existência nossa equivale a um ato da peça. Um corpo a uma veste. Um século a um dia. Um serviço a uma experiência. Um triunfo a uma aquisição. Uma morte a um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda? É uma interrogação. Aí eu vou pular um pouquinho, aí ele fala: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. E lá embaixo ele fala: a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Tem mais coisa que vale a pena a gente ler. O livro é o Nosso Lar, e esse texto está na introdução. Primeiro tem uma mensagem de Emmanuel, depois tem as notas do André Luiz. Muito bem, depois disso tudo, eu acho que a gente já podia falar boa tarde, excelente semana, até segunda que vem. O que vocês acham? Podia estar legal assim, né? Mas não, só que não. Vamos lá. Começando com tempo e espaço. A gente não vai, nós não estamos aqui para ensinar esta disciplina de tempo, espaço, sol, satélite. Nós estamos aqui para entender o poder da criação. Fechado? Vamos lá. Então, já falei que entre as grandes definições de espaço,
Uma que se torna principal é que espaço é a extensão que separa dois corpos. Se fosse isso, se não tiver corpos, não tem espaço? E aí, Galileu, que aí não é Kardec, é Galileu, ele diz: o espaço é uma palavra que representa uma ideia primitiva, evidente por si mesma, e que as diversas definições que podem lhes dar não servem senão para complicar, para obscurecer. Então, vamos esquecer. O que Galileu quer chamar a nossa atenção? Que espaço é infinito. O espaço é infinito. E ele destaca a importância que a gente entenda isso, que o espaço é infinito, para que os nossos estudos não tenham nenhuma barreira que se oponha ao que ele pretende concluir com a gente, investigar com a gente. Para que a gente, concebendo o espaço como infinito, nós possamos mais facilmente fazer esse percurso do tempo, de espaço, do lugar que nós estamos hoje e que teremos a percorrer. Logo abaixo, nesse item do espaço, ele nos dá uma sugestão de nós ficarmos num ponto qualquer da Terra e imaginarmos que estamos viajando pelo infinito, né? E aí ele vai descrevendo uma série de coisas, e a gente olha de um ponto qualquer da Terra e aí vê uma estrela pequena lá no céu. E aí a gente imagina uma estrela menor ainda mais à frente no infinito, e tudo vai ficando pequeno. E aí ele fala, ao mesmo tempo que você imagina que você já passou por satélites, planetas e muitas estrelas e sóis, você não saiu do seu lugar. Foi a imaginação, foi você forçar a pensar que te levou a isso. Então, vale a pena todo mundo ler depois, fazer esse exercício que ele põe no livro, da gente estar num ponto da Terra e imaginar. E é assim mesmo, você olha e você fala, nossa, que pequenininha. Igual um avião, gente, né? Se eu estou aqui na Terra e uma criança me pergunta, Marisa, que tamanho é aquele avião que está no céu? Eu vou falar, ele é pequeno. Mas se eu estou no aeroporto e a criança me fala, que tamanho é o avião? Nossa, ele é bem grande. Então, a minha distância já vou, Sandra, já vou. A minha distância desse corpo físico qualquer que eu quero comparar é que vai fazer com que eu o veja grande ou pequeno. Tá certo? Se eu estou na Terra, eu vejo o avião pequeno. Se eu estou ali na base do aeroporto, é gigantesco o avião. Fala, Sandra. Só a título de informação, nós olhamos para o céu e vemos o Sol e a Lua do mesmo tamanho, tanto é que existe o fenômeno da eclipse. E isso acontece porque o Sol está 400 vezes mais longe do que a Lua. E isso dá, pela proporção dos tamanhos, isso dá a ilusão de que se trata de um corpo igual ao outro. Mas na distância, nós acabamos enxergando o Sol do mesmo tamanho da Lua. Muito bem, vamos pegar uma palavra que a Sandra usou e que vai fazer sentido nesse contexto da gente ficar pensando. Ela falou, nos dá a ilusão, ponto. É isso aí, é uma ilusão, porque não é o que é a realidade. É a ilusão de que o Sol foi para cá, eu vou nessa janela, eu vejo ele se pondo e já vejo a Lua surgindo aqui. Estão exatamente do mesmo tamanho. É ilusão, né? E nós vamos voltar a falar nessa palavra. Vamos guardá-la, então. Obrigada pela observação, Sandra. Então, aqui, olha, Galileu observa, milhares de mundos passam por nossos olhos e, no entanto, escutai, na realidade não avançamos um só passo pelo universo afora, né? E ele continua explicando para a gente que se a gente
ficasse durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, contando quanto tempo a gente teria avançado e desse um número gigantesco, isso não significaria absolutamente nada, porque ele diz assim, para onde a gente olhar, de qualquer lado, em qualquer direção, nós temos que imaginar sempre que estamos no grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Então, primeira coisa para a gente tirar, a Terra é tida como um grão invisível. Esse planeta que a gente acha que está no centro de tudo é um grão invisível no espaço. Muito Marisa, bem. posso Agora colocar dar mais uma contribuição? Não, contribuição pode a todo momento, eu não preciso nem falar. Quanto mais vocês contribuírem, melhor. O conceito antigo diz... Pergunta, eu vou ver quanto pode fazer. Tá certo. O conceito antigo de espaço, e certamente a Galileu, quando ditou, não concordava, já tinha acesso a mais informação, o conceito antigo é que espaço é um lugar vazio. Mas, na verdade, os cientistas hoje já sabem que 95% da matéria do universo é composta por matéria escura, matéria que não emite luz e que foi detectada através do seu efeito gravitacional. Ou seja, quando a gente olha daqui para Marte, por exemplo, a gente acha que não tem nada, que a gente está enxergando Marte perfeitamente, existe matéria escura que exerce atração gravitacional. Eu tenho a impressão que ela fará várias observações no decorrer dos nossos 3 encontros, já está escaladíssima para continuar fazendo essas considerações, né? Na verdade, não existe o vazio, não é certo? Então, vamos pegando aquilo que a gente consegue para ter o entendimento necessário. E até porque a Dada fez um comentário com muita propriedade a semana passada. Nós estamos estudando um livro de 1868. De lá para cá, gente, muita coisa mudou. Mas nós não estamos discutindo o que é o espaço hoje. A gente precisava entender, na visão de Kardec, o que isso contribui para a doutrina espírita, a grandeza divina. Claro que muita coisa mudou, até porque, vocês vejam, um cientista vem, ele descobre algumas coisas, aí ele morre. Ele morre, mas vem outro cientista e continua estudando aquilo que ele estava estudando e aperfeiçoa. E aí esse cara morre. E vem outro cientista, ou seja, não estanca a descoberta feita, ela vai evoluindo. Então, óbvio que as informações de hoje, muita coisa será diferente, né? Eu vou mandar depois, com calma, um vídeo para vocês, mas acho legal a gente ver as 3 aulas da uranografia, que mostra como a origem do mundo. Então, vocês vão vendo a substância, a água, o fogo, os vulcões, a era glacial, o Sol e a Terra, e surgiu a Lua. É impressionante, né? Mas vamos estudar as 3 aulas e depois, cada uma horinha que tiver um tempo, ver o filme. Então, por falar em tempo, de novo, Galileu também disse que o tempo é como o espaço, né? É uma palavra que, por si só, ela se autodefine, mas ele diz assim, o tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade da mesma maneira que essas coisas estão ligadas ao infinito. Oh, eternidade, o que é eternidade? Como é que a gente vai imaginar, né? Mas são 2 palavras que nós vamos guardar, porque elas que vão formar a base desse entendimento, eternidade e infinito. Mas são 2 palavras que a gente ainda não compreende no todo, né? Como é que eu vou, assim, a eternidade? Ah, tá, é para sempre. Uhum. E é para sempre. O que mais? Quanto, né?
A gente não sabe ainda. Mas ele diz assim: suponhamos estar na origem do mundo, naquela época primitiva, em que a Terra ainda não se equilibrava sob o divino impulso, ou seja, no começo da Gênese. Nessa época, não havia tempo ainda, né? Porque nada saiu do misterioso berço da natureza. A Terra não tinha sido criada. Aí ele pede para a gente imaginar, não, aí ele propõe, tão logo o planeta se põe no espaço, passa a existir manhã, tarde, noite. Aí, vocês percebem? Quer dizer, antes não tinha nada, o tempo não era medido. Então, além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. Sobre a Terra, o tempo a supre e, de acordo com uma sequência determinada de gerações, serão computados os anos e os séculos. A eternidade está imóvel e nosso planeta está lá despontando. Aí ele pede para... Sim, dona Sandra, nem levanta a mão, fala, agora é comigo. Então, é com você, Sandra. Lembrando que esse livro foi escrito muito antes de Einstein, Einstein, com a sua teoria da relatividade, demonstrou que o tempo não é igual para todos, porque depende da velocidade e da gravidade. Então, quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa. Quanto maior o peso do objeto em que você está, por exemplo, uma estrela de nêutron, o tempo também vai passar de uma forma diferente do que passa quando você está sobre o planeta Terra, por exemplo. Então, esse conceito de espaço-tempo está muito relacionado. Então, nós estamos vendo que hoje o espaço não é mais o nada, tá? E o tempo não é mais fixo. Então, Sandra e Marisa, me permitam. Não, só Sandra. Também... Porque... Não, pergunte para a Sandra, Francisca. Eu vou acompanhar pelo seguinte, eu também, nessa semana, li com muito vagar isso aqui, falei, vou ver se eu entendo isso, fui até pesquisar na internet e tal, mas o que me ficou, e até fui ver também essa teoria da relatividade, Sandra, mas veja, o que me ficou é assim, não é que o tempo... digamos, ele passa diferente se a gente está na Terra, em Marte ou em qualquer outro lugar do espaço. Mas por que ele passa diferente? Porque cada um desses corpos, né, eles têm... Porque o que faz o tempo aqui na Terra passar em anos, séculos, dias ou horas? É a rotação que a Terra faz em torno de si mesma e em torno do Sol, não é mesmo? Então, um ano aqui é composto de 365 dias, que, por sua vez, composto de 24 horas, né? Lá em Marte, o tempo que, digamos, Marte vai fazer o seu giro em torno, sei lá, do astro, sei lá, do sistema solar, talvez seja o próprio Sol, não sei, vai ser diferente. Então, o dia lá vai levar mais do que 24 horas para ela, digamos, para ela dar a volta em si mesma, né? E o ano lá vai levar mais do que 360 dias para dar o giro no Sol. Por isso que passa diferente. Então, verdade, aí, Sandra, eu não sei se é por causa da gravidade, né? Na verdade, eu estou falando aqui de tempo sem considerar o padrão de translação. Do tempo. Não, o padrão Mas imagine, por exemplo, que você viajasse para a estrela mais próxima, tá? À velocidade da luz, né? E você chegasse a essa, digamos que a gente pudesse viver milhares de anos, tá? Que você chegasse até a Alfa Centauro, né? A próxima Centauro, na realidade, em 4 anos, viajando à velocidade da luz, você chegasse lá em 4 anos, você estaria muito mais nova do que uma pessoa que permaneceu na Terra durante 4 anos. 4 anos. Então, de fato, existe, independente de qual seja a métrica de dias e anos, Saturno dá uma volta em torno do Sol em 183 anos. Né? O dia de Júpiter é de 10 horas, medidos da hora da Terra. Mas, independente de qual seja o teu padrão de medição, quanto mais rápido você viaja,
mais devagar o tempo passa. Esse é o postulado de Einstein na teoria da relatividade, que ficou provado quando foi observado uma eclipse, uma estrela em volta do Sol durante uma eclipse. Então, assim, ele não conseguiu provar isso, a prova, durante a vida dele, mas depois da vida dele, a prova cabal foi obtida, né? Então, a luz, a velocidade, assim como a gravidade, interfere no tempo, porque a gravidade deforma o espaço. A gravidade deforma deforma o o espaço. espaço. Ah, pode ser, hein? E aí entra Depois eu aquela mando teoria algumas das coisas. cordas. Depois eu mando algumas coisas para vocês, alguns vídeos rápidos para Pode explicar ser. isso. Ai, Obrigada, Jesus. hein, Sandra? Ai, Obrigada, hein, Jesus. Sandra? Hein? Agora estou ligando. Tá, deforma o espaço. E deve ser o que Einstein falou da teoria das cordas, né? Sim, sim, depois da Você teoria da dobra a corda, relatividade. você deforma o Isso. espaço. Pode ser, hein? Obrigada, hein, Sandra? Mas Vocês esse estão vendo, grupo tá gente? Vocês estão fera, hein? vendo que o CDE Nós também, vamos aprender. não só espiritual, mas científica. Hã? Física, né? Bom, gente, olha, vocês não sabem, mas está tudo combinado com a Sandra, porque depois da alta do Alberto, ela foi inspirada Que pelos maravilha. cientistas, pelos estudiosos do passado, a colaborar conosco nestas aulas. Então, é assim, tchum, ela vai falando tudo o que ela conhece, porque a inspiração com a alta do Alberto foi uma coisa assim, ela deu vazão em tudo, entendeu? Continuando, Sandra, vamos lá. Aí, Galileu imagina a gente supondo estar no último dia deste mundo, quando a Terra vai se apagar do livro da vida, e pede, e fala assim, para não mais reaparecer. Aqui, a sucessão dos acontecimentos acaba. Se o tempo mede a sucessão dos acontecimentos, o último dia do planeta Terra, a sucessão dos acontecimentos termina, os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem. E com eles termina o tempo. Olha. Na verdade, termina o tempo, não, eu acho. Termina a medição, ou a forma de medi-lo. É uma isso, quando eu li, audácia. eu fiquei na dúvida. A Fran discutindo com o Galileu, gente. Não é, Quem sou eu, hein? não é que termina o tempo. Ou que não entendi nada, então, né? Não, olha aqui. O que ele quer dizer? Que essa simples exposição